Boa noite, gente, muita paz. Sejam muito bem-vindos, né? Aqui no salão, na sala virtual. Muito bem-vindos para a gente dar início ao nosso segundo dia da temporada, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar em boa companhia. Jesus querido, Mestre amado, mais um dia, Senhor, diante do teu coração, nos colocamos em busca da inspiração, em busca da intuição necessária, solicitando da tua misericórdia autorização para que possamos realizar mais uma noite de estudos desta, que é a reunião que se intitula Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. Permitir, Senhor, que os bons espíritos possam estar conosco, em nome da caridade fraternal, nos amparando, orientando, corrigindo nossas ideias, ajustando nossos rumos, de forma que possamos aproveitar da melhor forma possível estes momentos de que dispomos na conversação fraternal, alimentando nosso espírito, nossa mente, o nosso coração com os teus ensinamentos, clareados pela doutrina espírita, o divino Consolador enviado pela tua misericórdia ao planeta. Ampara-nos, Senhor, em mais esta oportunidade, socorrei-nos e socorrei a toda a humanidade neste processo delicado da transição planetária. Se conosco, Senhor, hoje, como sempre, porque muito necessitamos da tua presença entre nós. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Segundo dia, e eu quero iniciar agradecendo muito mesmo pelas participações que nós tivemos a semana passada, que foram riquíssimas, né? Pelas presenças de todos, pelo trabalho, já estava aqui comentando o trabalho do Clauber, né? Da Elisa, do Wilson, que fica ali atrás gravando também, né, Wilson? Coordenando a sala. Então, agradecer muito, porque eu tive a oportunidade de rever o estudo da semana passada, eles foram rápidos no gatilho. No instante, o estudo estava lá. Quando eu assustei, eu falei, opa, deixa eu aproveitar aqui, ver onde é que a gente pisou na bola para poder consertar esse caminho, né? E percebi, gente, 3 dúvidas, que na hora a gente percebe, até brinca um pouco e tudo, porque é primeiro dia mesmo, é para pipocar, mas elas eram muito mais profundas do que eu percebi num primeiro momento. E tive a oportunidade de pesquisar, né, de ajustar o meu pensamento um pouco melhor e de trazer esclarecimentos dentro das nossas limitações, né? Procurar, dentro daquilo que a gente pode e alcança, clarear um pouquinho mais do que ficou, para não ficar muito aberto, né? Muito sem base. E foi assim, muito bacana, porque como foi a primeira reunião, a temporada, a gente ainda está começando a conhecer o tema até, né? Há várias moradas na casa de meu pai. Textualmente aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, na casa de meu pai há muitas moradas, né? É o versículo 2 do capítulo 14 do Evangelho de João. Então, o que a gente fez? Falei, a gente não vai começar um estudo sem contextualizar. O primeiro ponto é fazer uma contextualização. Então, nós pegamos os 3 primeiros versículos do capítulo 14 do Evangelho de João, que é exatamente a mesma passagem que Kardec seleciona para o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai trabalhar a pluralidade dos mundos, né? Então, as muitas moradas da casa do Pai. E aí, para a gente entender um pouquinho, lemos um pouquinho mais, e esse ensinamento de Jesus está contido num momento crucial da existência, não só dele aqui na face da Terra, como de toda a humanidade, porque ele estava se despedindo. Chama discurso de despedida, gente. Aqui está
Começa na metade do capítulo 13 de João, tá? Aqui na Bíblia de Jerusalém, o título é A Despedida, e ele vai, final do 13, 14, 15, 16 e o 17, todo nesse diálogo. Lá no princípio do capítulo 18 já é a prisão de Jesus. Então é a última conversa dele com os discípulos. Está despedindo mesmo. E João é aquele que, por esse discurso, a gente percebe o quanto João é realmente diferente dos outros 3 evangelistas, e o foco dele está em ensinamentos que, até hoje, são difíceis da gente compreender. E quanto mais a gente cresce e a ciência se desenvolve, mais a gente aprofunda a compreensão do que ele está trazendo aqui. Acontece com as várias moradas da casa do Pai, né? A gente comentou a semana passada que qual que era a visão que a humanidade tinha do universo no tempo de Jesus, né? Achavam a Terra o centro de tudo, né? Quer dizer, o nosso umbigo, o nosso egoísmo e a nossa ignorância, vamos falar corretamente, né? A nossa ignorância do ponto de vista científico colocava o planeta Terra ali como centro do universo. Embaixo da Terra era o inferno. Então as almas condenadas iam lá para debaixo da Terra. E acima da Terra era aquele céu que eles conseguiam enxergar, e cheio de estrelinha. À noite via aquele monte de estrela lá. Tudo em função do ser humano que estava aqui. Uma visão que hoje já não faz o mínimo sentido, a não ser para a turma da Terra plana, mas aí é patologia. A gente não vai entrar nesse diálogo, né? Essa turma com problemas patológicos de compreensão da vida não tem como. Então, hoje, a ciência já nos apresenta o universo de uma forma completamente diferente, né? Muito maior do que se imagina. Mas nós fomos contextualizar e voltamos no capítulo 13, porque Jesus começa esses 3 versículos do capítulo 14 falando: não se perturbe o vosso coração. Então, para entender por que os discípulos estavam perturbados, a gente voltou um pouquinho só para dar uma olhada no capítulo 13. E eis que surge a primeira dúvida grave trazida pela Fernandinha. Maravilhosa dúvida que ficou lá no capítulo 13 de João, no versículo 21. Versículo 21, né? Que se refere lá ao capítulo 13, Jesus perturbou-se interiormente. E surgiu, não, Jesus não se perturba, peraí, calma lá, né? Que perturbou é esse. Né? O Toninho lembrou para a gente muito, graças a Deus, né? Tá socorrendo a nossa compreensão. Jesus não diz que se perturbou, não. Quem está dizendo é o João. É o João que está dizendo. E a Cristina trouxe para nós, Cristina, não sei se está aí na sala, né, Cristina? Ela trouxe para nós, lembrou da questão número 100 do Livro dos Espíritos. A questão número 100 é o princípio da escala espírita, que vai da 100 até a 113. Então tem a 100, que trata, uma frase dela só que eu vou utilizar, tá, gente? São aqueles que chegaram ao grau supremo da perfeição. Então, quem está na primeira turma lá, os espíritos puros, Jesus, né? Está classificado como o grau supremo da perfeição, textualmente copiado da questão número 100. E tem a 112 e a 113, que depois quem quiser aprofundar mais nas qualidades, nos atributos desses espíritos, né? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta, tá? Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas, não tem mais que sofrer provas nem expiações. A resposta é grande, né? A questão 113 é bem grande. Então eu não vou ficar nela inteira não, tá, gente? Depois quem quiser aprofundar, pode olhar. É só para a gente ter essa convicção de que é o grau supremo da perfeição. Então, como que nós vamos compreender esse perturbar-se que ocorreu com Jesus, né? Pegamos aqui 4 traduções que a gente tinha. A Fernandinha estava com mais uma, que era da Ave Maria.
né? E eu ainda peguei a de Kardec também, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui ele utilizou, que também é um pouquinho diferente. Então nós temos aqui, olha, João Ferreira, vou ler só a palavrinha. Turbou-se, quase igual, né? Turbou-se Jesus. A Bíblia do peregrino, estremeceu por dentro. Estremeceu por dentro. A Ave Maria, que estava com a Fernandinha, ficou perturbado em seu espírito. Está aí assim ainda, Fernandinha? 13:21. Ficou perturbado em seu espírito. O Haroldo ajudou bastante. Tradução do Novo Testamento, do Haroldo Dutra Dias, ele fala o seguinte: agitou-se em espírito. E depois ele traz aquelas notinhas dele de rodapé, e na notinha número 1, ele coloca assim, literalmente, irritar-se, enfurecer-se, falar em tom severo, censurar, comover-se, agitar-se, perturbar-se, entre parênteses, de emoção. De emoção. Então, o Cláudio também tinha lido para a gente, né, o sinônimo no dicionário de português, no celular aqui, da palavra perturbar, a semana passada para nós. Aqui, o Haroldo está trazendo no sentido bíblico, né? Ele está trazendo uma nota de rodapé da tradução do Novo Testamento que ele fez, né? Então, trouxe essa, pode ser, turbou-se, estremeceu por dentro, ficou perturbado em espírito, agitou-se em espírito. E no livro Renúncia, só para encerrar essa parte das referências, né, de informação para nós, logo no capítulo 1º, na parte 1ª do livro, no início, tem um diálogo do Antênio, que é um espírito superior a Alcione, porque é ele que autoriza a vinda dela para a Terra. Então, ele é hierarquicamente superior a ela. E Alcione chama ele de anjo amigo. E o Emmanuel narra que ele estava responsável pelos trabalhos do Cristo, lá no orbe, né, naquele mundo onde eles estavam, né, de onde Alcione vem, né, gente, lá da estrela de Sírius, que é um sistema binário, enquanto se sabe, na Terra atualmente, mas que, segundo Emmanuel, são 3 sóis. Então, daqui a pouco ele já vai ser 3 sóis, né? Olha o que é que ele fala desse diálogo. O Antênio fala assim para Alcione: lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Mais adiante, nesse diálogo, ele fala o seguinte: para esclarecimento desses problemas, minha querida, o mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. O mundo, representado por maus sacerdotes e falsos doutores, buscou tentar o próprio Jesus. Então, leis, conectou até com a temporada do Toninho, né, Toninho? Lá de trás da tentação de Jesus no deserto. Leis planetárias que afetam aqueles que vestem um uniforme de carne aqui na Terra para desenvolver uma determinada tarefa, uma determinada existência, né? Então, dito isso, a gente trazendo esses exemplos todos, as variadas traduções com os sentidos que cada tradutor deu, né, a esse perturbar de Jesus, o que eu proponho, caso não tenha ninguém com ideias novas, é que sim, Jesus perturbou-se, mas não se desequilibrou. Eis o ponto, né? Eis o ponto. Porque para nós, o problema nosso é de interpretação de texto. O problema da humanidade está em compreender. Por isso que os espíritos, de vez em quando, falam assim: não existem palavras para expressar. Porque, de repente, usa uma palavra inadequada e a gente vai ficar com aquela interpretação equivocada no coração.
Então, quando fala assim, a Jussara perturbou-se, pode saber que ela chutou o balde, né? Desequilibrou, fez coisas que não devia e tudo mais. Agora, Jesus perturbar é outro departamento, porque não há desequilíbrio para um espírito que já chegou no grau supremo da evolução, conforme está na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Grau supremo da perfeição. Então ele se perturba porque é humano. Deixa de ser humano quando alcança a pureza? O que é a humanidade? A humanidade são todos os seres que alcançaram a idade da razão no universo. No universo nós vamos começar mais à frente um pouquinho, né? Então, Jesus perturbou-se, mas não se desequilibrou, né? Agitou-se intimamente, estremeceu por dentro, emocionou-se, mas sem perder a serenidade própria de quem já alcançou o grau supremo da perfeição. Tranquilo, gente? Dá para a gente entender? Aceitar? Eu nem não falo entender, porque entender, a gente fala português, se lê o português a gente entende, né? Mas é lá dentro, no coração, o coração sintonizar e falar, eu acho que é isso mesmo, acho que é por aí. Se não for, a gente investiga outras alternativas. Ninguém vai fechar o estudo do Evangelho de uma vez. Existe isso. Para nós, no estágio em que nós estamos, fechar a questão em termos de compreensão do Evangelho. Foi maravilhoso, né, pensar, trabalhar sobre essa dúvida, e é uma dúvida muito importante que surgiu, né, e que precisava ser esclarecida dentro desse contexto, né? Não se perturbe o vosso coração. Jesus falando aos seus discípulos, credes em Deus, crede também em mim. Foi o versículo 1º. Pois não, Calvin? Wilson? Oi, Wilson, pode falar. É a Cristina. Cristina, que bom, Cristina. Ela diz que continua discordando que Jesus se perturbou. Sim. Na compreensão que temos desse verbo. Faltam-nos as palavras adequadas. Isso, com certeza. E isso, Cristina, é isso. Né? Porque se você fala perturbar, se você olhar só a palavra, complica. Porque Jesus perturbou e a Jussara perturbou. Só que a perturbação do Jesus tinha que ter outra palavra. Porque é um espírito puro, né? A palavra perturbar para nós, é por isso que são tantas traduções com expressões diferentes. O Haroldo fez questão de colocar agitou-se em espírito, agitou-se, né? A Bíblia do Peregrino, estremeceu por dentro. Estremeceu por dentro. Oi? Aí, ó, a Fernandinha está trazendo aqui que uma perturbação perfeita. O que mais, Fernandinha? Precisaria de uma linguagem perfeita, e nós não temos ainda, né? Vai perturbar, aí a perturbação vai ser nossa na interpretação aqui. Mas se a gente compreender que Jesus, não é que ele deixou de ser humano, deixou de ter emoção, não é isso não, gente. É que ele age e reage de forma perfeita, diante das circunstâncias. Então, né? Tá certo. Aqui, ó, só um minutinho, seu Celso. Senão a turma da sala virtual não escuta, hein? Eu penso o seguinte, que nós temos aqui, às vezes, modificar a palavra que foi usada pelo Cristo para a palavra de hoje. Às vezes a gente dá muita... A gente empenha demais a palavra e, às vezes, se ajustar não é o que nós pensamos hoje, né? Ajustar não é... Como é que Jesus fez mesmo? O que Jesus teve? Como é que é, seu Celso? O que Jesus... Como é que diz aí? Jesus perturbou. Perturbou-se. Exato. Jesus perturbou-se interiormente. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, que nós temos que trazer essas palavras que foram usadas por Jesus de uma forma diferente de hoje. Às vezes o perturbar não é o que nós observamos, que nós sentimos. Sim. Né? Às vezes não é nesse tom que Jesus viveu.
Então nós temos que modificar as palavras, né? Ou não usá-la mais, né? Ô, gente, vocês estão percebendo? Ali atrás também ela pediu, ó. Vocês estão percebendo como que foi importante Jesus não deixar nada escrito? Se ele só falou, terceiros anotaram, milhares, exagerei, mas dezenas de traduções foram feitas desde o tempo do Cristo até nós. Ele falava aramaico. Nós não conhecemos aramaico. Essa língua não é falada no mundo. Aramaico traduziu para grego, o grego foi lá no latim, e estou citando só as principais. Do latim vai para a tradução francesa, que beleza, né, gente? Imagina que linda que deve ser. Para chegar até nós, tem um monte de traduções aí no meio. E quando você fala em tradução, não é só pegar uma palavra que está de uma língua e passar para outra, não, porque a cultura influencia a compreensão, o conteúdo mesmo, né? Oi? Figuras de linguagem utilizadas, né, Eli? No português, basta ser mineiro que a gente vai saber que não é tão simples assim. Uma coisa é você aprender português, outra coisa é você aprender mineirês, né, gente? Então a gente percebe, imagina isso em todas as culturas pelas quais passaram a tradução. Jesus coordenou? Coordenou, porque precisava chegar até nós uma essência de ensinamento, um conteúdo, né, adequado para a gente estudar, mas que seja literal, tudo que a gente pegar fica difícil, né? Então olha só a delicadeza de você pegar e analisar um contexto, e é para a gente fazer exatamente isso. Jesus perturbou? Ele podia perturbar? Acontece com um espírito puro o quê? Não é mesmo? E o que acontece conosco? Porque como a gente não conhece para cima, a gente fica projetando, e a Alcione fala isso para nós. Ó. Quando você lê o Evangelho, coisas mais simples, você usa recurso de comparação para tentar compreender. O Evangelho, então, é preciso comparar com alguma coisa real da nossa realidade para a gente tentar compreender, né? E tem dúvida ainda mais para frente aqui, mas vamos deixar ela falar, por favor. Boa noite. Boa noite. Você falou exatamente o que eu estava pensando aqui em relação... Não, mas não... Eu tenho algo a contribuir. Aham. Mas porque o que o seu Celso falou é extremamente importante, aí você fechou o raciocínio dele com o raciocínio que é extremamente importante, que é esse debate do raciocínio da gente pensar, que você estava falando aí, né? Desse raciocínio, dessa análise que a gente tem que fazer. E aí o que eu tenho para contribuir é o que acontece, por exemplo, com os médios ostensivos. Se não tem a capacidade de compreender o que é passado, por exemplo, vamos supor que, de forma analógica, né? Vamos supor que o médium é ali um tradutor, como é que fala? Na hora, que faz na hora? Tradutor simultâneo. Intérprete. Intérprete, não importa, né? Só para entender. Intérprete, tradutor simultâneo. Se ele não conhece aquela língua daquele espírito que está comunicando naquela hora, ou seja, se é um espírito superior e aquele médium não tem aquela vibração, é uma língua diferente, ele não vai conseguir captar, ele não vai conseguir compreender. Então ele vai pegar pelas palavras dele e vai colocar aquilo. Ou ele simplesmente não vai captar nada. Ele não está preparado para aquilo, não vai receber. Outro médium vai receber, ou aquela reunião não está preparada para aquele espírito superior. Sim. E aí, imagina na condição de Jesus. Quem que vai compreender o que Jesus tem para passar? Então, ele tem que trazer na forma humana, e naquela época, igual o seu Celso falou, eram outras palavras. Por isso que a gente precisa fazer essas análises hoje. Não é? Muito obrigada, viu? É interessante, aí a gente até compreende mais por que Jesus falava em parábolas. Falou tanto em parábola, para falar para a gente, olha, usa as historinhas aí, tenta compreender com base naquilo da vivência de vocês. E eu vou trazer um exemplo desse hoje, tá? Para a próxima dúvida. Pois não, Marilene? Só um comentário rapidinho, porque eu penso assim, por mais que ele era um espírito puro, ele não era insensível. E alguém tão próximo a ele, prestes a cometer um engano, eu imagino que isso mexeu com ele sim, porque ele não ia querer que a pessoa cometesse aquele equívoco. Então, é isso. É o professor, né? Professor
é um exemplo ótimo para a gente usar, né? O professor está vendo que o menino está indo mal, está vendo que ele não está estudando, já tirou nota baixa na primeira prova, na segunda prova. O professor olha para ele, esse menino de novo, do mesmo jeito. Aí está passando matéria no quadro, o menino está brincando. Aí você olha para trás e fala, lá, ó. Olha lá, ó, já estava vindo mal. Agora, com essa matéria aqui, acabou, né? Porque já é a parte mais complicada, né? Então, assim, são as coisas do nosso cotidiano que nos ajudam na compreensão, né, gente? Eu não vou dizer que foi tranquilo até aqui, mas foi suportável, né? Pois não, Wilson. A Sônia. Sônia. Será que não se perturbou porque já tinha explicado e os discípulos não tinham entendido? Então, hein, Sônia? Várias vezes. Pode continuar. Por ele ter explicado várias vezes. Explicou várias vezes, eles não entenderam, e pior, estava na última hora. É a última chance para falar com essa turma aqui, e agora eu estou saindo, eles vão ficar sozinhos. E essa turma sozinha, vamos ver como é que nós vamos desenvolver. Porque um ponto fundamental, gente, é o nosso livre-arbítrio. Então, Jesus estava preparando aquela turma, mas ele tinha que contar com a liberdade de opção de cada um. Tanto que ele solta para o Pedro lá, você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, está equivalente falando que vai comigo até a morte, mas antes que o galo cante, 3 vezes vai me negar, né? Então, e negou, né, sucesso. Por quê? Jesus, dupla vista, demonstrando para nós que ele podia perceber na sequência dos acontecimentos algumas coisas que fatalmente aconteceriam. Não haveria ali grandes perspectivas de mudança, mas mostrou também que nem tudo ele vê. Como a gente deixou claro a semana passada com a passagem da tribulação de Jerusalém, em que ele fala, olha, dessa hora, daquele dia e da hora, nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe, a não ser o Pai que está nos céus, né? O Pai. Então, o Pai sabe, mas o resto, a hora exata, o dia exato, não ia saber, né? Então, mostrando que ele também tem limitação. Limitação porque ele não alcançou a perfeição? Não. Limitação porque as criaturas têm livre-arbítrio. E, de acordo com o livre-arbítrio, coisas podem ser mudadas, né? E aí o futuro ser alterado. Mas tem coisa que vai... você vê, é como o professor que vê que o aluno vai tomar bomba, agora não adianta. Está chorando, está ficando sem dormir para estudar, mas agora não vai dar mais, né? Nem se tirar a nota máxima, não alcança a média necessária para passar. Então, aí acabou. Aí o professor bate o martelo, né? Esse tomou bomba, né? Esse não vai passar. É mais ou menos por aí, né, gente? Mas vamos para a segunda dúvida? Porque são 3 e nós já ficamos meia hora na primeira. Segunda dúvida. Arranjo da dona Cristina, que está lá na sala virtual e que ficou ali debaixo de um calado, mas percebeu e trouxe para nós aqui. Afinal de contas, se eu me for ou quando eu me for? Porque nós trouxemos várias traduções e tinha tradução falando se eu me for e outras traduções, né, falando quando eu me for. Está no versículo 3º aqui, né? No versículo 3º do capítulo 14 de João, ele fala assim, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo. É o versículo 3º na Bíblia de Jerusalém. Só que nós vimos outras traduções e no final das contas, só para a gente pegar o resultado final, tem assim, gente, olha só, quando eu me for, são 2 traduções, trazem se eu me for. Outras 2 trazem quando eu me for. Uma, que era a Ave Maria, traz depois de ir. E aqui Kardec utiliza do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Depois que me tenha ido, tá? Depois que me tenha ido. 2 com si, 2 com quando, 2 com depois, né? Que beleza, né? Aí nós temos, então, a maioria. Vamos acompanhar a maioria. 2 colocam o si, a condicional, e 4
confirmam que Jesus vai. Porque quando você fala, quando eu for, é porque vai. Depois de eu ter ido, é porque foi. Né? Então ficou 4-2 nessa conta. Mas nós vamos ficar satisfeitos só com isso? Só de saber que a maioria? Não vamos ficar, né? Jesus afirma a sua partida para outra morada na casa do Pai, que se dará através da desencarnação, a morte física. Ele está falando que ele ia partir porque ele ia ser crucificado logo na manhã seguinte, né? Na tarde seguinte, na verdade, preso durante a noite, julgado no amanhecer, crucificado na parte da tarde, né? Então está aí. Ele afirma isso de que está indo para um outro lugar, né? Mas nós trouxemos aqui as traduções, eu quero que vocês acompanhem aí, por favor. João, capítulo 16, versículo 7. Um só para não complicar. Pegar mais de um e dar outro samba daquele, né? João, capítulo 16, versículo 7. Eu vou começar do fim para o princípio, para parar lá na primeira tradução, que eu quero utilizar do Haroldo, para a gente entender bem. Então ele fala assim na Bíblia de Ave Maria: entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vos-lo enviarei. Bom, começamos a compreender então aqui, hein? Olha a tradução da Bíblia do Peregrino, que apareceu uma palavra que eu nunca tinha escutado. Ele chama o Consolador de valedor. Valedor, com V maiúsculo. Nunca tinha visto uma afirmativa dessa. Ele fala o seguinte: mas vos digo a verdade, para vós convém que eu vá. Se eu não for, o valedor não virá para vós. Se eu for, vos-lo enviarei. E aí a João Ferreira de Almeida, que é essa pequenininha, que a maioria, né, consegue acompanhar. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Né? E a Bíblia de Jerusalém: no entanto, eu vos digo a verdade, é de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Né? E a tradução do Haroldo, que eu deixei aqui para o final, porque ele faz inclusive um comentário de uma nota, e vai nos ajudar bastante. Mas eu vos digo a verdade, é melhor para vós que eu vá, pois se eu não partir, o Paracleto, ele usa uma palavra diferente, Paracleto, não vem para vós. Se, porém, eu for, o enviarei para vós. E aí ele coloca a nota, onde literalmente ele traz o significado da palavra Paracletos, com acento no A do Pará e com K, Paracletos, que deve ser a forma grega, né? Que ele traduz direto do grego. Então, significa alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar. Defensor do réu, entre parênteses, advogado. Intercessor, alguém que exorta, instrui. Então, esse é o significado do Paráclito, do Consolador que Jesus prometeu enviar para nós. Agora, vamos parar para pensar nesse Consolador. O que Jesus tinha que fazer, hein, gente? Como é que a gente faz? Vamos para os recursos de comparação aqui. Como é que a gente organiza um evento? Né? Aqui, nós que estamos na Casa Espírita, tem um evento, né? Como é que a gente faz para organizar um evento? Reúne uma equipe, determina o coordenador, distribui tarefa, né? Planeja, faz um planejamento do que vai ser desenvolvido. Então, você tem uma série de providências, determina local de reuniões. Nós vamos reunir no dia tal, na hora tal, no local tal. Faz o quê, Eli? Cronograma dos horários, né, Eli?
com tudo que vai ser traçado, é muita coisa. E Jesus precisava ir para preparar tudo isso, para enviar o Consolador para nós. Ele ia preparar ainda a vinda do Consolador para mandar para nós. Aí, será que nós conseguimos entender o se eu for, com o quando eu for, com o depois de ter ido? Tudo dentro de uma questão só? Olha como que tudo isso significa a mesma coisa. Imagina uma mãe nas férias, aproveitar que a turma ainda está nas férias, brincando com a meninada. Os seus filhos, os filhos das irmãs e todo mundo, a criançada, está toda reunida ali no quintal, tudo brincando, e a mãe está lá no meio, divertindo, e tá uma beleza. Quando a mãe brinca com a gente, é outra história, né? É uma delícia a brincadeira. Aí, o que acontece? A mãe vira e fala assim, gente, agora eu vou ter que parar. Ah, é aquele geral. Ah, não, mãe. Sim, a senhora não tem graça, não, mãe. Não, a gente quer que a senhora fique brincando conosco. Ó, é o seguinte, o almoço está lá por fazer. Se eu for, eu vou preparar um almoço bacana, e quando o almoço estiver pronto, eu venho buscar vocês todos para a gente almoçar um papazinho bem gostoso, daqueles que vocês gostam. Se eu for. Mas se eu ficar aqui brincando com vocês, quem vai fazer o almoço? Aí o outro reclama, não sei, mesmo que seja uma brincadeira, mais 5 minutinhos, não, então só mais 5 minutinhos, que a mãe sempre dá, né? Para diminuir a tristeza das crianças, mais 5 minutinhos. Quando eu for, vou preparar um almocinho bem bom, mas se eu não for, como é que vai ser para preparar um almoço? Depois que eu tiver ido, eu vou preparar aquela sobremesa que você gosta para o almoço. E aí, depois que eu tiver ido e tiver preparado o almoço, eu venho chamar vocês para a gente almoçar. Tranquilo, gente? Se eu for, quando eu for, depois que eu tiver ido, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, simplesmente a ótica dos tradutores tentando trazer para a gente. Eu imagino o sofrimento desse pessoal. Coloquem-se no lugar dessa turma que traduziu o Evangelho de Jesus. Primeiro ponto, não tem original, não tem, né, Toninho? Não tem um original para eles pegarem. O documento mais antigo que eles conseguiram é do século II, ou primeiro, século II. Então, assim, já era cópia de cópia. Cópia de cópia. Só o apóstolo Paulo, quantas cópias passaram na mão dele do Evangelho de Mateus, que foi o primeiro? Aí, o Toninho está falando aqui que o que tem de mais antigo é só fragmento. O que é fragmento? Pedacinho, né? Pedacinho, vocês estão achando que achava a coisa toda? Então, eles estão assim, aí na hora que você lê um trem desse, que já estudou muito, outra língua que não é a sua, por mais que você se forme, faça curso superior com base nessa língua, faça doutorado, né? Faça um monte de especializações, não é a sua língua pátria, não é. Então, você tem que tentar. Vocês já viram aqueles americanos que vêm para cá, que fazem até uns vídeos? Tem vários vídeos aí, um monte de americano, gente falando de outra terra, americano, japonês, eu já vi uns 3 ou 4, né? Tem sotaque. Eles até têm algumas coisas que eu fico encantado de ver como que eles sabem mais do que eu, do Brasil, mais do que eu, porque tem região que eles já visitaram e eu não, né? Então, assim, conhecem muito, mas ainda tem um sotaque próprio deles, da cultura deles, não é aquele português. Se olha e fala assim, esse é estrangeiro, esse não nasceu no Brasil, não carrega a nossa cultura, né? Então, assim, é muito difícil para um tradutor chegar até nós com a coragem. Isso é coragem, gente, é um ato de coragem traduzir e trazer para nós essas. E a gente tem que compreender isso. Nós precisamos fazer o quê? Aproveitar da melhor maneira possível. Compreender o esforço de cada um, analisar as diferenças que tiverem ao nosso alcance, mas não deixar de aproveitar o conteúdo espiritual, que é o que Jesus quis que chegasse até nós, né? Pois não, Toninho? Ô, Ju, quando a gente fala de tradução, o grande problema que o tradutor vai encontrar para realizar esse trabalho é que se ele tentar modernizar demais a linguagem,
tentar trazer para uma linguagem que fique mais confortável para a gente hoje, o texto muito provavelmente vai perder sentido na sua originalidade. Isso. Né? Então não é a linguagem fica atualizada, mas o sentido fica comprometido. Exato. Se ele mantém o sentido mais original possível, ele vai perder a capacidade de atualizar a linguagem. Então a linguagem vai ficar mais complicada para nós nos dias atuais, diante daquilo que é o nosso hábito atual. De difícil compreensão, né? Quando a gente fala de manuscritos, esses manuscritos mais antigos que se tem acesso, né, que são fragmentos, que é lá do século II, são pequenos pedaços. Os manuscritos mais completos que se tem são recentes, agora do século XX, praticamente, que são os manuscritos do Mar Morto. Sim. Onde se encontrou o maior conjunto de textos encontrados juntos mesmo, efetivamente. O resto é tudo dividido, um monte de pedacinho está numa biblioteca tal, um outro monte de pedacinho está em outra biblioteca tal, que vai gerar essas composições. Então o acesso é difícil, não é fácil, não é simples, né? Sim. Ao longo da transmissão dos textos, ao longo do tempo, tem muitos ajustes, muitas alterações que foram ocorrendo. Então tem a ciência de crítica textual que lida com isso hoje em dia para nos auxiliar nessa compreensão. Não é para a gente perder a fé no escrito, mas é saber que isso aconteceu na transmissão do conhecimento desses textos. Então, às vezes, fica difícil a gente pegar hoje, né, a expressão atual já é difícil para a gente consolidar com o pensamento reflexivo que a gente está fazendo. Isso. Imagina se a gente for levar em conta só o aspecto da tradução, da linguagem em si. Aí vai complicando, né? Isso mesmo. Obrigada, Tanel. O Cláudio quer comentar também, né, Cláudio? Contribuir, por favor. Só sobre essa questão da fragmentação, essa fragmentação dos textos, da gente não ter um original, foi até boa. Igual você falou que Jesus teve o cuidado de não deixar nada escrito, eu acho que indiretamente também a gente tem que analisar que o cuidado de não ter tido também um só evangelho original, vamos falar assim, porque a gente evita duas coisas. Primeiro, porque se uma igreja X, Y, Z tivesse a posse desse manuscrito original, ela poderia falar que, como só ela tem o original, só ela que está certa por deter aquele manuscrito, né? Sim. Em segundo lugar, como a gente só tem acesso a cópias, a gente consegue atribuir um caráter muito mais de veracidade para esse texto. Porque se eu tenho uma cópia que foi descoberta no Mar Morto, eu comparo com a cópia antiga que foi achada do outro lado do mundo, a gente vê que os textos são iguais, falando a mesma coisa, é muito mais verossímil acreditar naquele texto do que não acreditar. Inclusive, a origem que embasou, justamente. Inclusive, teve um religioso que o homem já era muito rico, ele decidiu largar tudo e foi procurar fragmentos dos textos bíblicos. Ele, viajando pelo mundo inteiro, ele conseguiu reunir boa parte do que a gente tem reunido hoje em função desse trabalho dele. E num dia ele estava chegando numa cidade assim, um menino vendendo alguns pedaços assim de, entre aspas, lixo. Ele comprou por um preço super acessível, que eram as cópias do Evangelho. Ele comparou com as antigas que ele tinha, também batia igualzinho. Então a gente vê que partiu da mesma fonte, tem uma veracidade por trás daquele texto. Né? Pois é, gente. Olha, eu vou falar para vocês o seguinte. O Sobral orientava a gente o seguinte: quando você for escolher uma Bíblia para estudar, observa aí na frente da sua Bíblia, independente da tradução, vem escrito assim, ó. Na minha aqui está Nova Edição Revista, né? A de João Ferreira de Almeida, que eu tenho lá em casa, está assim, Revista e Corrigida. Revista e Corrigida, Revista e Ampliada, como está nas traduções da Bíblia de Jerusalém, dos meninos. É sinal de que está fazendo alguns acréscimos de nota, de rodapé, algumas coisas que vão complementar, mas a alteração não chegou nesse ponto que o Toninho falou, de mudar a linguagem demais. Quando a tradução tiver escrito atualizada, tem que tomar cuidado. Porque a tradução atualizada, ela tem esse propósito que o Toninho falou, de tentar trazer para a nossa língua moderna, né, o que é a tradução da Bíblia. E muitas vezes a língua moderna, o sentido da palavra pode mudar completamente.
Se você pega uma palavra usada há 20 anos atrás, hoje, às vezes, ela tem um sentido completamente diferente do que era. Então, a língua atualizada, ela tem que estar sempre sendo atualizada, porque senão você pode entender de forma equivocada. Então, a recomendação dele era essa, né? Utilizem uma Bíblia revista e corrigida. Corrigida, sim. Atualizada, tome cuidado, né? Pois não, Tony. Vou tentar exemplificar com um exemplo que o próprio Haroldo, ele relatou disso uma vez, num estudo que ele estava fazendo, uma reflexão sobre esses textos bíblicos. Um texto lá do Antigo Testamento que expressava que a pessoa que estava participando, ela estava feliz, estava num estado de felicidade. Sim. E quando vai se pesquisar lá nos originais mais antigos, considerando o aspecto linguístico, cultural de época, a pessoa estava com a boca cheia de gordura. Exatamente. Não faz o menor sentido para nós, né? Mas isso, naquele tempo de vivência, dentro daquela cultura, dentro daquela tribo, significava que a pessoa estava feliz, porque ela não tinha condições de comer carne todos os dias. Então era o sentido tava de festejando, estava né, festejando, estava então satisfeito. era o sentido, estava satisfeito, era o sentido de felicidade. Então esse é um exemplo que ele traz dos perigos desse processo de modernização da linguagem em relação aos textos bíblicos. Então, né, vamos com cuidado aí na hora de selecionar, mas uma seleção de Bíblia para estudo, gente, é sempre uma seleção do coração. Você pode analisar várias, depois você vai ficar com uma. Pois não, Wilson? Júnior. Eu entendo que Cristo foi preparar lugar nos céus, nas diversas moradas. Sim. Para os que lhe pertencem. E o Espírito Santo, enviado de Cristo, aqui na terra, está preparando os eleitos na terra, para habitarem nessas moradas preparado por Cristo. Isso. Somente para os eleitos habitantes na terra. Olha, Júnior, hoje, eu infelizmente não trouxe, gente, já lamentei a hora que eu cheguei, que o Toninho estava falando do ciclo, oh meu Deus, por que eu não trouxe o primeiro livro de Emmanuel, há 2000 anos atrás, onde a Lívia, né, quando ela desencarna lá na Arena dos Cristãos, ela vai narrar, né? É o Emmanuel que está narrando, gente. É por minha conta que eu falo que a Lívia que está narrando, porque é a personagem, né? E com certeza o Emmanuel não foi do jeito que ela foi. Ela contou para ele contar para nós. Tá? É assim que eu entendo aquele trecho. Então ela, quando vê ali aquela arena, e ela recebida no plano espiritual pelo velho Simeão, né, um grande amigo, muito querido, e vendo aquela luz, aquele trabalho maravilhoso sendo feito lá em cima, e eles todos sendo recolhidos. Foi a primeira leva, cerca de 200 espíritos desencarnados ali na arena, né, no circo de Roma. Então eles são elevados. E ela fala que eles vão subindo, né? E param num determinado lugar que é chamado de um campo de repouso. Um campo de repouso fora da Terra. Fora da Terra. Naquele lugar eles se recuperaram durante alguns dias. Depois todos eles foram convidados a fazer uma escolha. E agora, para onde você quer ir? Para qual planeta que você quer ir? Né? O que você quer fazer agora? Para a Terra não precisa voltar mais. Nenhum deles precisava retornar à Terra para uma reencarnação, né? Aí cada um começou de acordo com o próprio coração, com os próprios, né? A própria vontade no caminho do progresso, escolher um mundo para ir. E a Lívia cita textualmente que naquele momento ela compreendeu o significado das várias moradas na casa do Pai, naquele momento. Porque ela viu diante dos olhos dela a imensidade de mundos que ela podia escolher para poder fazer dar o próximo passo na sua jornada evolutiva. Né? E ela olha para trás no meio das sombras espessas que envolvem o planeta Terra e pede ao Simeão que ela quer voltar. Reencarnar não, viu, gente? Não foi possível, não. Mas ela queria acompanhar em espírito os últimos passos da provação, os últimos anos
da aprovação do senador Públio Lentulus, né? Esposo dela, que continuava na terra e que ainda ia passar dores amargas depois de ter perdido a convivência dela, né? Porque ela é sacrificada lá na arena, então essa é uma das maiores dores do coração do senador Públio Lentulus, mas ele ainda tinha mais no cálice para sorver naquela existência, e ela queria acompanhar em espírito, e acompanhou, foi autorizada, ela ficou acompanhando em espírito até a desencarnação dele lá, quando o Vesúvio, né, o vulcão lá na Itália, entra em erupção, cobre 2 cidades, ele estava em Pompeia completamente devastada. Naquele momento ela compreendeu este ensinamento de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, E aí nós vamos rapidamente para a terceira dúvida, que o culpado é o Elmo, né, Elmo? O Elmo levantou para a gente assim, e aí, Jesus vai voltar? Ele citou até o Toninho, né? Botou o Toninho no meio da confusão, porque tinha falado na oficina, colocou o Apocalipse, né? Capítulo 22, versículo 20, que eu podia anotar textualmente, por causa da gravação, que esses meninos foram fera, pude assistir o estudo, pude anotar, né, as dúvidas e as referências, né? Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, no finalzinho. Traduções. Venho muito em breve, Bíblia de Jerusalém. Eu venho depressa, a Bíblia Ave Maria, né? Sim, venho logo, a Bíblia do Peregrino. E cedo venho, certamente cedo venho, João Ferreira de Almeida. Não tem do Haroldo. A tradução que eu tenho em casa é a primeira edição. Eu não sei se outras edições tem o Apocalipse, mas na que eu tenho só tem os 4 evangelistas e Atos dos Apóstolos. Então ele ainda não traduziu o Apocalipse, não tem ainda essa tradução. Mas está aí, né? Vem ou não vem? Vai voltar ou não vai voltar? Eis a questão. Luz Imperecível, aquele livrinho que eu mostrei semana passada, a capa aqui, né? Coordenado pelo Honório Onofre Abreu. Ele tem um capítulo sobre cada um desses versículos aqui. João 14, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Um capítulo para cada um, trabalhando textualmente, né, as frases, como ele faz, como é o estudo do Mildinho. Vou ler só o principinho da resposta dele. Virei outra vez, é a tradução que ele está utilizando. Ele coloca futuro. Em primeiro lugar, virei é futuro. Né? No íntimo, porém, de cada um. E de modo glorioso, porque então reconheceremos o seu valor. Jesus não virá novamente materializar-se no mundo, porque já trouxe integralmente a sua mensagem. Agora será no coração. Então ele trouxe a mensagem integralmente. Eu vou enviar o Paráclito. Eu vou enviar o Consolador, que vai fazer vocês lembrarem tudo que eu ensinei e vai ensinar mais ainda. Porque naquela época não tinha condição de compreender, né? Como nós lemos aqui um versículo que está no próprio João, mais à frente, onde ele fala, eu ainda tenho muito para falar, mas vocês não têm condição de compreender agora, né? Então, o jeito é aguardar. Então, voltar materialmente, fisicamente, não tem. E tem segmentos religiosos que aguardam a famosa segunda vinda de Jesus. Não vai ter vinda física de Jesus. Não adianta sentar e ficar esperando ele voltar. Primeiro, porque ele nunca foi. Se a gente for analisar do ponto de vista espiritual, nunca nos deixou. Está sempre conosco, sempre enviando missionários para a terra, sempre irradiando, preparou o Consolador, conforme ele prometeu. Imagina o trabalho que deu de equipe, né, Elmo, para poder organizar o Consolador. Tem uma página linda do Humberto de Campos, quando ele está falando da apresentação de Kardec no plano espiritual, antes de nascer, descendo as alturas celestiais, né? E aí Kardec chega, reunião bonita aquela, né?
E o Humberto Campos narrando como que ele chega numa pleiade de espíritos, inclusive o Napoleão, que estava encarnado, né? Estava encarnado o Napoleão aqui na face da Terra, mas ele participa em desdobramento do corpo físico desta reunião. Está narrada, você lembra o livro? Mas não é esse não, é outro livro do Humberto Campos, que narra esse encontro com Kardec, Cartas e Crônicas. Eu trago a semana que vem, prometo, tá? Eu tenho lá certinho o lugar. É belíssima a narrativa da reunião, e o plano espiritual abrindo, ele fala como se fosse uma ponte levadiça, baixa um lume dos céus, e por aquele corredor vão descendo figuras celestiais, e dentre elas uma que tinha uma tiara. Vocês já ouviram falar na tal tiara de Kardec, que até uma cartomante, uma vez, né, com Kardec já encarnado aqui na Terra, ela lê a mão do Kardec e ele tinha tiara. O Kardec nem, né, deixou para lá, como diz o outro, levando a brincadeira, como toda leitora de Buena Dicha, da boa sorte, né? Aí você tem que analisar um monte de coisa. Mas ela percebeu a tiara de Kardec, e essa tiara é tipo uma auréola espiritual. Gente, a coisa é grande, né? É forte. E ele narra Kardec descendo antes de nascer. Ele estava descendo para se preparar para nascer. Então, foi antes de 1804. Foi no final do século anterior, né? Final do século XVII para iniciar o XVIII? Não. Final do século XVIII para iniciar o XIX. Não pode errar nas contas, senão toma bomba na prova de história, tá? Final do século XVIII para iniciar o XIX. Kardec nasce em 1804. Né? Em 5 anos antes, ele já estava aqui na Terra, preparando as circunstâncias do seu nascimento, e com uma tarefa desse porte, de ser o codificador do Consolador prometido por Jesus. E a voz do Espírito da Verdade é que apresenta Kardec. E a turma de joelhos para receber. O Napoleão tremeu, chorou, mas não deu conta não, viu, gente? Tomou bomba naquela encarnação, Napoleão. O último, porque o nosso tempo é chegado, hein? Pois não, Wilson. O Geraldo Magela falou que o livro Cartas e Crônicas, capítulo 28, Kardec e Napoleão. Cartas e Crônicas. E Crônicas. Aí, ó. Deu a referência certa. Muito obrigado, Geraldo. Valeu. Cartas e Crônicas, tá, gente? Humberto Campos, capítulo 28, que ele falou, né, Wilson? Capítulo 28, tá? É linda, linda, linda essa manifestação. Gente, ficou então, tá, Elmo? Tá suficiente, Elmo? Mais ou menos aí dá para, né, para a gente compreender que ele não precisa voltar porque ele nunca foi, né? E que a volta, se a gente for analisar assim, é no coração de cada um, porque fisicamente nem faz sentido voltar fisicamente, porque ele veio, deu a mensagem integral, e o que ele não podia falar naquela época, ele prometeu enviar o Consolador, e o Consolador veio e trouxe tudo o que prometeu, que é nos ajudar a compreender o Evangelho de Jesus e nos ensinar ainda mais que entra as questões da mediunidade, né? E desse intercâmbio com o plano espiritual, tá bom? Semana que vem tem mais, eu tenho dívidas a resgatar, o preço da casa em nosso lar está aqui, vocês vão poder comprar, tá? A gente vai trazer, sem dúvida, trarei esse capítulo também, se eu lembro, né? Agora vocês já têm a referência, dá para pesquisar aí, mas se for preciso a gente dar uma lidinha só para reforçar. Mas vamos entrar na casa do Pai a semana que vem. Eu estou com uma vontade de falar sobre o universo. Gente, muito obrigado, muita paz. Passar aqui para o Toninho fazer a leitura para nós, né, Toninho? A prece final. Ju, bom demais da conta. Toninho. Vou ficar aqui do seu ladinho, né? Obrigada. Acho que isso que é a parte agradável para a gente, né? Quando a gente se propõe a estudar Evangelho de forma minuciosa. Como esses textos eles são polissêmicos na sua forma da gente interpretar, de compreensão, a gente consegue entrar por vários caminhos aí que vai cada vez engrandecendo mais e facilitando o nosso entendimento disso tudo que Jesus trouxe para nós, né? Então, gratidão, viu, Ju, pelo estudo hoje.
Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente encerrar o nosso encontro. Agradecendo a esse mestre querido pela oportunidade dos seus ensinamentos, a acalmar, a abrandar e a fortalecer os nossos corações, espíritos imortais que somos na nossa jornada evolutiva. Agradecer aos amigos espirituais, mentores desta casa, mentores desta tarefa, mentores de cada um de nós, por todo o amparo, pelas boas vibrações, pelas boas intuições, a fim de que juntos possamos conseguir refletir de forma equilibrada cada vez mais sobre a mensagem de Jesus e, acima de tudo, colocar em prática na nossa vivência diária, no decorrer dos nossos dias, pois sabemos, Senhor, que é somente assim que alcançaremos a nossa própria transformação e teremos a possibilidade de adentrarmos a ceia que o Senhor nos convidou a participar no reino dos céus. Te rogamos, Mestre querido, como sempre, que esteja com todos nós, não apenas no dia de hoje, mas durante a nossa trajetória, pois temos a certeza de que de Ti nós muito precisamos ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana para todos, né? Até terça que vem, lembrando que terça que vem, terça de carnaval, é MEG normal, oficina normal, tá? Esperamos a presença de vocês aí. Ótima noite.